Olá, turma, tudo bem? Vamos para uma aula e nessa aula nós iremos abordar sobre os fenômenos atômicos ou relações atômicas. Faz parte do nosso conteúdo dentro da química geral. Então, se você ainda não estudou essa parte de relações atômicas ou fenômenos atômicos, tá? Onde nós iremos falar sobre as configurações dos isóbaros, isótonos e isótopos, tá? Fique na aula que após a nossa vinheta vamos trabalhar sobre esse conteúdo muito interessante dentro da química geral. Muito bem. Aqui a gente traz uma aula contemplando os fenômenos atômicos, que também podemos chamar de relações atômicas. Nesse sentido, vamos ver aqui alguns contextos relacionados ao aspecto conceitual. Pessoal, primeiramente, os isótopos, tá? São aqueles elementos químicos em que dois ou mais átomos vão apresentar o mesmo número de prótons, que também pode ser chamado de número atômico, tá? Então, quando eu tiver dois ou mais elementos, três ou quatro, com o mesmo número atômico, eles serão isótopos. Nesse sentido, tá? Se tem o mesmo número de prótons, então tem o mesmo elemento químico. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o cálcio, perdão, tá? O carbono. Então, o primeiro carbono, nós temos o número atômico 6 e o número de massa 12. O segundo carbono, nós temos número atômico 6, tá? E número de massa 13. O terceiro carbono, nós temos número atômico, que também pode ser chamado de número de prótons 6 e número de massa 14. Então, observe que todos apresentam, tá, o mesmo número atômico. Nesse sentido, eles são isótopos, tá? Iso igual. Então, isótopos são dois ou mais elementos químicos que vão possuir o mesmo número atômico, que também nós podemos chamar de número de prótons. Tudo bem? Nós temos aqui o outro, né? Por exemplo, o urânio. Temos aqui o número de prótons 92, o primeiro, e número de massa 234. O segundo, nós temos o número de prótons 92 e número de massa 235. E o terceiro, o número de prótons 92 e o número de massa é 238. Se nós formos observar, eles apresentam, então, o mesmo número de prótons, por isso são isótopos. Então, os isótopos eles vão apresentar o mesmo número atômico e diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons, ok? Já para os isóbaros, o que nós temos aqui? Tá? O que nós podemos perceber? Bom, os isóbaros são dois ou mais elementos químicos que vão apresentar o mesmo número de massa, tá, pessoal? Então, apresenta o mesmo número de massa. Nesse sentido, eles terão diferentes números de prótons e diferentes números de nêutrons. Então, nós temos aqui o gás argônio, número de prótons 18 e número de massa 40, e o cálcio com o número de prótons ou número atômico 20 e o número de massa 40, tá? Então você observa aí, nesse sentido, eles são isóbaros. Bom, temos o outro elemento aqui, por exemplo, o primeiro elemento, TH, me parece que é o tório, depois vou só conferir na tabela periódica, ele tem aqui 90 de número atômico. E o número de massa, 234. O urânio, temos aqui 234 e número atômico 92. Então, o que você percebe aqui? Que eles vão apresentar o mesmo número de massa, então eles são isóbaros. Os isóbaros, então, o que a gente vai anotar? São dois ou mais elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa
e diferentes números de prótons e de nêutrons, tá? Então, isso é importante, que aí você pode ir pausando o vídeo e anotando essas observações junto com esse texto que nós estamos passando aqui para vocês. Já os isótonos, ok? Os isótonos serão aqueles em que dois ou mais elementos químicos irão apresentar o mesmo número de nêutrons, tá? De nêutrons e diferentes números de prótons e diferentes números de massa. Então, aqui, nesse sentido, a gente observa que o número de nêutrons será o quê? A massa menos o número atômico, ok? O número de nêutrons, N, é igual a que é a massa, menos E, que é o número atômico. Quando eu falo de número atômico, também caracteriza o número de prótons. Então, eu posso chamar de número de prótons ou número atômico, tá? Então, nós temos aqui o cálcio, onde o número atômico é 6 e o número de massa é 13. A gente observa aí, então, que nesse caso, 13 menos 6 vai ter número de nêutrons 7. O nitrogênio, ele tem número de massa 14 e número de prótons 7. Nesse sentido, tá? Vai ficar 14 menos 7, 7. Então, 7 igual a 7, eles são isótonos, ok? Tem o mesmo número de nêutrons. Só que eles apresentam diferentes números de prótons e diferentes números de massa, tá? Então, você também anota aí essa parte no seu caderno para você fixar, tá, a diferenciação de cada um dos fenômenos atômicos, ok? E nós temos essa outra representação aqui também, que nós chamamos de isoeletrônicos, iso igual. Então, átomos que apresentam o mesmo número de elétrons, ou seja, os isoeletrônicos, quando eu tenho o número de prótons igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Então, nesse caso aqui, a gente observa o magnésio, tá? Ele tem número de massa 24 e número atômico 12, e ele tem aqui um NOx mais 2. Nesse sentido, esse cátion significa que perde 2 elétrons, tá? Os cátions são elementos químicos que se configuram pela perca de elétrons. Então, se ele tem mais 2, vai perder 2. Então, se o número de prótons é 12, o número de elétrons vai ser o quê? 10, tá? Porque ele perde mais 2. Já o nitrogênio, ele tem número de massa 14, número atômico 7, e o número de NOx é menos 3. Então, esse aqui é um ânion, tá? Os ânions se configuram pelo ganho de elétrons. Se tem menos 3, ganha mais 3, tá? Então, o número de prótons é igual a 7, logo vai ficar 7 mais 3, o número de elétrons será 10. É só jogar na matemática aí ao contrário. Se está positivo, perde o mesmo valor, se está negativo, ganha o mesmo valor, tá? Isso aqui a gente se refere às configurações nos íons, porque os íons são aqueles elementos químicos que podem se configurar ou se formar pela perca ou pelo ganho de elétrons, tá? Onde nós abordamos aqui sobre os cátions e sobre os ânions, ok? Então, os cátions, eles se formam pela perca de elétrons e os ânions se formam pelo ganho de elétrons. Bom, então aqui, pessoal, nesse sentido, eles são o quê? Isoeletrônicos, porque vão apresentar o mesmo número de elétrons, ok? Bom, nós iremos abordar alguns exercícios, mas vamos ter uma revisão antes desse exercício, ok? Nessa revisão, pessoal, o exercício ou vídeo exercício é mais para caracterizar o que a gente abordou no aspecto teórico, ok? Então, nesse sentido, nós iremos abordar nas atividades sobre os isótopos, que são dois ou mais elementos químicos que possuem o mesmo número atômico, ok? Também sobre os isóbaros, que são dois ou mais elementos químicos que vão possuir o mesmo número de massa, e os isótonos, que serão aqueles dois ou mais elementos químicos que apresentarão o mesmo número de nêutrons, além dos isoeletrônicos, onde o número de prótons
é igual ao número atômico, que é igual ao número de nêutrons. Então, nesse sentido, vamos para o nosso exercício, que nós estamos chamando de videocício, tá? Então, vamos colocar aqui na primeira questão. Vamos lá para a nossa atividade prática. Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? Tá? Determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons em cada questão. Tá? Então, vamos usar aqui os cálculos para nós determinarmos, tá, essa atividade em cada um dos exercícios, ok? A primeira, nós iremos observar aqui, olha, se a gente for analisar o sódio, tá? Vamos colocar aqui uma setinha, tá? Ó, o sódio, ele tem número atômico 11, então vou colocar aqui, ó, número atômico 11, tudo bem? Ele tem, como ele quer saber o número de nêutrons, eu vou pegar a massa, que é 23, menos o número atômico, ok? Então, 23 menos 11, eu descubro o número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons será igual a 12. Esse 12 é justamente 23 menos 11. E o número de elétrons que ele pede. Pessoal, o número de elétrons é o mesmo número atômico. Se o número atômico aqui é 11, também o número de elétrons é 11. Se tivesse alguma valência aqui, por exemplo, mais 1, perderia 1, ficaria com 10. Tá? Então, aqui a letra A está resolvida. Vamos aqui para a letra B. Bom, a letra B, ele tem número atômico 11, tá? Aqui é uma setinha, tem número atômico 11, então vou colocar Z igual a 11, tá? Ele tem número de massa 23. Ele não quer para a gente colocar a massa, mas ele está pedindo aqui o número de nêutrons. Então, 23 menos 11, vou colocar aqui N é igual. Bom, 23 menos 11, ok? Vai dar 12, né? Mesma coisa da letra A. Então, 12. Porém, você vai observar o seguinte, que ele pede o número de nêutrons. Já o número de nêutrons tem NOx aqui mais 1. Então, aqui é um cátion. Os cátions se formam pela perca de elétrons. Se tem mais 1, perde 1. 11 menos 1 fica com 10. Então, aqui nessa segunda, letra B, seria 10 elétrons, tá? A letra C, eu vou colocar aqui ao lado, tá? A letra C nós temos o oxigênio, ok? Então, aqui na letra C, vou colocar bem aqui o oxigênio, menos 2, número de massa 16 e número atômico 8. Então, vamos colocar aqui nesse sentido, aqui a letra C, tá bom? Nesse sentido aqui, o número atômico, que é o Z, tá? O número atômico é igual a 8. O número de nêutrons, 16 menos 8, 8, né? O número de nêutrons, 8. E o número de elétrons, que ele está pedindo também, a gente observa que tem menos 2. Menos 2 está negativo, então é um ânion, tá? Os ânions se formam pelo ganho de elétrons. Se o número atômico é 8, vai ganhar mais 2. Então, o número de elétrons fica com 10. 10 elétrons. Então, está aqui a letra C. A letra D, eu vou colocar aqui também, aproveitar esse espaço. A letra D, eu tenho o cálcio, e a gente observa que ele tem número atômico 20 e número de massa 40. Então, aqui a gente pode colocar número atômico igual a 20, tá? O número de nêutrons, 40 menos 20, 20. E o número de elétrons? Ora, não tem nenhuma valência aqui, nenhum número de oxidação. Tem nem mais e nem menos. Logo, se não tem, eu vou só repetir que o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é o mesmo número atômico. Então, por isso, vai ser 20, tá? Então, nesse primeiro aqui, a gente conseguiu responder a letra A, B e C, onde ele pede o número de prótons, nêutrons e de elétrons. Vamos para a segunda questão. Bom, aqui na segunda questão, ele diz assim:
questão da FUVEST, tá? São Paulo. O número de elétrons, ok? O número de elétrons do cátion X mais 2 de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Ele não me diz que gás nobre é esse, só diz que é igual ao átomo neutro desse elemento. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. Então, o número atômico do elemento X é... Bom, pessoal, vamos lá colocar o esquema aqui, os dados, né? Retirar os dados aqui da questão, que é muito importante. Primeiro, ele me diz que um elemento X, tá aqui, eu vou colocar um elemento X, tá? Esse elemento X, o número de elétrons do cátion X mais 2 de um elemento X, então eu vou colocar aqui. Vou colocar o X mais 2, tá? X mais 2, tudo bem? Bom, o X mais 2 já está me dizendo que ele perde 2 elétrons, porque a configuração dele está positiva. Então, a primeira informação, tá? Ele vai perder 2 elétrons aqui. É igual ao número de elétrons de um átomo neutro de um gás nobre. Eu não sei que gás nobre é esse, mas eu vou chamar ele de Y, tá? Que é um Y, ok? E ele me disse que ele tem número atômico 10, então eu vou colocar aqui 10, e ele tem número de massa 20, isso aqui a questão me deu, tá? Bom, nesse sentido, eu volto para o elemento, tá? Para o elemento X, aqui, nesse sentido eu volto para o elemento X. Bom, se ele está me dizendo que aqui é 10, o número atômico aqui é 10, ok? Vou colocar aqui 10. Se ele perdeu 2, então quer dizer que, na verdade, o número atômico dele aqui eu somaria com mais 2. Nesse sentido, o número atômico dele aqui seria 12, tá? Desse X aqui seria 12. Como é mais 2, aqui, ó, esse 12 menos 2 ficou com 10, que é esse 10 aqui, do Y. Portanto, o real valor aqui desse X, ele tem número atômico 12. Por quê? Se perdeu mais 2, é porque ele tinha 12. Uma vez que aqui o número atômico dele está 10. Então, aqui seria a letra C. Tá? Por que esse 12? Perceba que o cátion que ele me deu foi mais 2. E ele me disse que esse elemento de gás nobre tem 10 número de prótons. E o X é uma configuração, uma representação desse elemento. Se tem 10, é porque ele perdeu 2. Então, o número atômico desse X é 12. Quando perde 2, fica com 10. Ok? Então, nesse sentido aqui, a representação da nossa aula. É como se eu tivesse aqui, 10, esse 10 aqui, do Y, que é o gás nobre, mais 2, que dá 12. Esse 12 representa o número atômico de X. Tá? Vamos aqui para a terceira questão. Na verdade, aqui são os exemplos. Tá? Questão da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. O íon, ele me dá um íon, o potássio, tá? O íon de potássio. Então, esse íon possui número de massa 39, número atômico 19, tá? Bom, perceba que ele tem uma carga aqui, ó, mais 1. Se ele tem mais 1, o número de elétrons dele, tá, vai ser igual a 18. Então, eu sei que o número de elétrons é 18. Então, ele possui 19 prótons. Ele possui 19 prótons, que é o número atômico. Ele possui massa igual a 39, tá? Se nós formos pegar aqui na questão 3, tá? Em relação ao número de massa, a gente vai analisar aqui, então, cada um. Bom, e o número de nêutrons? Vou colocar aqui, ó, N
é igual a 39 menos 19, tá? Daria quanto? 20. Então, por exemplo, a letra A, 19 prótons, realmente possui 19 prótons, tá? Letra A, provavelmente. Vamos ver as outras. 19 nêutrons? Não, tem 20 nêutrons. 39 elétrons? Negativo, tem 18 elétrons. O número atômico é igual a 39? Não, o número atômico é igual a 19. Tá? O número de massa é igual a 20? Não, gente, o número de massa está lá em cima, 39. Então, letra A, bem tranquila, né? Essa daqui, bem tranquila, a gente analisou cada item, tá? Então, vamos passar para a questão de número 4, ok? Bom, na questão de número 4, o que que nós temos aqui? Vamos observar aqui a questão de número 4. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B. Ele me diz que os átomos A e B são isóbaros. Olha, os isóbaros são dois ou mais elementos químicos que apresentam o mesmo número de quê? Mesmo número de massa, tá? E diferentes números de nêutrons, diferentes números atômicos. Galerinha, então vamos pegar aqui. Olha, o A, esse A, ele é isóbaro de B. Vou colocar aqui o nome para a gente não esquecer. Isóbaro. Então, o que é que eu vou fazer? Eles têm o mesmo número de massa. Logo, 5x é igual a 4x mais 8. Por quê? Porque a massa de A é 5x e a massa de B é 4x mais 8. Então, essa equaçãozinha de primeiro grau, 5x menos 4x é igual a 8. Portanto, x é igual a 8. Terminei a questão? Não. Agora eu vou ter que substituir para me saber, tá, qual seria o número atômico de A e de B. Para calcular o número atômico de A, eu vou substituir. Tá? Para calcular o número atômico de A, eu vou substituir. Logo, 5 vezes x vai ser igual. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 8. Ok? Portanto, 5 vezes 8, 40. Então, aqui, olha, aqui é mais, né? Deixa eu só corrigir aqui, tá? Eu não observei. Vamos lá de novo. Vou apagar aqui, ok? E vamos colocar aqui. Na verdade, é o número atômico. 5, aliás, 10 mais x. Eu estou pegando o número de massa. De número de massa eu já mexi. Agora eu vou calcular o número atômico, tá? Tá vendo? Se a gente não prestar atenção, a gente pode errar. Então, 10 mais... Quanto foi o x? 8. Então, eu coloco no lugar do x o 8 que nós encontramos. Então, o número atômico de A vai ser 10 mais 8, 18. Então, eu vou colocar aqui 18. Muito bem. Já encontramos o número atômico de A. Tá? Z é igual a 18. Agora, para B. Para B, gente, eu tenho isso aqui, ó, 11 mais x. Para o elemento B. Então, vou pegar 11 mais x, ok? 11 mais x, eu posso pegar, então, deixa eu apagar aqui, eu falei 11, escrevi 10. 11 mais x, então 11 mais, quanto que deu x? 8, né? O 8. Então, 11 mais 8, aqui vai ficar 19, né? Então, o elemento determina o número atômico e o número de massa. Ele quer o número atômico de massa. Então, o elemento atômico aqui, no caso, deu 19. Então, Z é igual a 19. Para mim calcular o número de massa, agora sim, né? O número de massa, o que é que a gente faz? Posso jogar aqui para frente, ó, o número de massa. 5 vezes x. Quanto que deu x? 8. Então, 5 vezes 8, 40, né? O número de massa aí vai dar
40, ok? Nessa quarta questão. Então, no lugar do 5x é o 40. Agora aqui, 4, vou colocar aqui, 4 vezes x, o lugar de x eu coloco 8, né? No lugar de x, então 4 vezes 8 mais 8, tá? Vamos lá, 4 vezes 8, 32, mais 8, 40, né? Ó, 4 vezes 8, 32, mais 8, 40. Então, o que que a gente observou? Que, de fato, eles são isóbaros. Por quê? O 5x vale 40 e o 4x mais 8 também deu o número 40. Então, resumindo, a primeira coisa era encontrar o valor de x. Nós igualamos 5x igual a 4x mais 8. Encontramos o x. E o segundo passo é substituir tanto embaixo, que é o número atômico, quanto em cima, que é o número de massa, para determinar o número de massa e o número de atômico. Ele não está pedindo aqui para a gente calcular o número de nêutrons, mas se ele pedisse, a gente pegaria, tá, o número de massa, tá, menos o número atômico. Sempre lembrando que a regra geral, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, se ele pedisse o número de nêutrons, eu pegaria o quê? Massa menos o número atômico, tudo bem? Pegaria aqui essa forma, mas você pode fazer direto, de cabeça, bem tranquilo. Eu gostaria que você anotasse em seu caderno esse exemplo também, junto com esses termos, tá? Você pode pausar o vídeo aí e anotar que isso aqui é importante, conteúdo também da nossa avaliação. Bom, então vamos aqui para a próxima, bem tranquila também, a questão de número 5, tá? A questão de número 5. Bom, ele me diz o seguinte, que X é isótopo de cálcio. X é isótopo de cálcio, tá? Vou colocar aqui isótopo, só para a gente relacionar e não esquecer. Isótopo de cálcio. O cálcio tem número de massa 41 e número atômico 20. Só que esse X também está me dizendo que ele é isótono. Então, vou colocar aqui, ó, isótono, ok? De K, que é o potássio, né? O potássio tem número de massa 41 e tem número atômico 19. Portanto, o seu número de massa é igual. Bom, número de massa de quem? De X, né? Vamos verificar aqui, pessoal. Bom, nesse sentido, se a gente for pegar, tá? Se é isótopo, eu sei que X tem o mesmo número atômico, não é isso? Então, se aqui é 20, aqui também vai ser 20. Pronto. Agora, o X é isótono do potássio, que é o K. Então, eu vou pegar o quê? 41 menos 19, tá? Que eu vou descobrir o número de nêutrons. Posso fazer de cabeça, mas a gente vai colocar aqui só um esquemazinho. Ó. N, número de nêutrons, é igual a massa menos o número atômico. Então, N, que é o número de nêutrons, é igual a 41 menos 19. Logo, N, número de nêutrons, 41 menos 19 vai dar 22. Então, aqui tá, é 22. E agora, o que é que eu vou fazer? Para mim descobrir a massa. Só você pegar. A massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Logo, massa é igual número atômico 20 mais número de nêutrons 22. Portanto, massa é igual a 42. Onde que tem 42? Na letra D. Tudo bem?
também gostaria que você anotasse esse exemplo no seu caderno para nós fazermos mais uma representação aqui final, tá? Mais uma representação. Vamos lá aqui para essa parte final, que é o último exemplo que a gente traz aqui para vocês, para não ficar muito longo, tá? O vídeo. Bom, vamos lá. Nesse sentido aqui, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, também diferentes números de nêutrons. O magnésio possui isótopos. Então, o magnésio, ele possui 3 isótopos aqui. Ele tem os isótopos iguais. Isótopos, mesmo número atômico. Então, 20 são isótopos que apresentam o mesmo número atômico. Bacana? Então, vamos colocar aqui. 24, 25 e 26 possuem isótopos de número atômicos de massa igual. Então, massa, o primeiro tem massa 24. O segundo magnésio tem massa 25. E o terceiro magnésio tem massa 26. Ele me disse que esse magnésio, eles possuem número atômico 12. Então, aqui tem 12, ele tem 12 e ele tem 12. Então, eles são isótopos, ó, tem o mesmo número atômico. E ele quer, respectivamente, o número de nêutrons de cada um. Pessoal, 24 menos 12 dá quanto? 12, né? Aqui, 25 menos 12 vai dar quanto? 13, né? 13. E esse aqui, 26 menos 12 vai dar quanto? 14. Então, nós encontramos, respectivamente, 12, 13 e 14. Onde é que tem 12, 13 e 14? Letra C de casa. Letra C de casa. Ele me deu os números de massa de cada um e o número atômico. Já que são isótopos, todos possuem o mesmo número atômico. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gostou, você pode estar se inscrevendo no canal, porque aí toda vez que eu postar também para o público, tá? Você irá receber a notificação da aula, tá? Essa daqui é especificamente para vocês. E eu gostaria que vocês aproveitassem e copiassem essas questões no caderno de vocês. Vocês podem também, vão pausando aí o vídeo, pode assistir mais de uma vez esse exercício, tá? Bom, então é isso. Até o próximo vídeo que eu colocar para vocês. Vamos trabalhando também com vídeos para complementação. Mas aí a gente aproveita e pede para você se inscrever. Pode fazer comentário também, tá? Se você se inscrever no canal, assistir o vídeo pelo canal, pode fazer comentário também, isso valoriza muito. E fique lá e se inscreva. Só clicar lá na inscrição, automaticamente você já está inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.